Fala pessoal da segunda série, segue o vídeo de análise combinatória. O tema de hoje é arranjo simples e combinação simples. Os nossos objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples. Bom pessoal, aqui eu tenho a definição de arranjo simples e combinação simples. Eu vou ler essas definições e nós iremos resolver dois exemplos para compreendermos melhor essa situação. Lembrando que estamos aprofundando mais na combinatória, do multiplicativo, do princípio aditivo, eles aparecem mais contextualizados. Bom pessoal, arranjo simples. Arranjo é o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente do outro apenas pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes, sendo o N o número de elementos do conjunto e P o número de elementos de cada grupo. Aí nós temos um exemplo, né? À direita nós temos a formulinha, lá olha só, tem-se ANP igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial com P menor ou igual a N. Fica difícil assim, né pessoal? Eu sei, eu vou explicar direitinho, fica calma aí. Combinação simples. Combinação é um tipo de agrupamento em que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos elementos componentes. O arranjo ele difere pela ordem, enquanto que a combinação apenas pela natureza dos elementos componentes. Nós temos que aprender a diferenciar quando é combinação e quando é arranjo. Bom, o N é o número de elementos do conjunto, o P é o número de elementos de cada grupo. Nós temos um exemplo abaixo e à direita nós temos aí, ó, combinação NP, N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial com P menor ou igual a N. Agora, o que é isso? O que é P, o que é N, né? Para a gente ir entendendo essa fórmula e aprender a aplicá-la. Pessoal, o N é a quantidade de elementos envolvidos numa abordagem, num cálculo. Por exemplo, vamos supor que você queira montar um grupo de estudos. Sua sala tem 20 alunos. Aí você fala assim, você pensa assim, bom, vou montar um grupão aqui de estudos com 25 alunos, sendo que sua turma tem 20 alunos. Pera aí, se a turma tem 20 alunos, nessa turma é possível montar um grupo de 25? Não, né? Então a formulinha lá, tanto do arranjo e da combinação, arranjo ou combinação, ANP, CNP significa arranjo de N elementos tomados P a P. Tá? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Combinação seria combinação de N elementos tomados P a P, que é igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Quando ele fala com P menor ou igual a N, então voltando lá ao exemplo, se você tem 20 alunos na sua turma e quer formar um grupo de estudos, um grupão de estudos ali, né, um clube de estudos, você pode fazer com os 20 alunos. Eu tenho 20 alunos, é um grupão de 20 alunos aqui de estudo, né? Vamos fazer um semicírculo e estudar. Você não pode formar um grupo maior que isso diante dessa quantidade. Eu tenho 20, vou fazer um grupo de 25? Não dá. Então é por isso que ele deixa claro aí na condição que P, que é a quantidade de cada grupinho, ele tem que ser igual ao total de elementos ou um pouco menor. Você pode formar grupos aí diferentes. Tem 20 alunos, eu quero formar grupo de 5 alunos. Aí entra a combinatória, né, e esses recursos aí, essas ferramentas de contagem desses grupinhos, que é um tanto complexo querer fazer isso mentalmente. Se eu tenho 20 alunos, quero formar grupinho de 5 alunos, aí você já complica um pouco. Você pega lá 5, se tirar um elemento desses 5, separou 5 alunos, aí tira só um, vem você para cá, você já mudou o grupo. Mas só mudou uma pessoa lá do grupinho, já mudou o grupo, tá? Então aí entra as ferramentas de combinação e arranjo. Então vamos resolver os exemplos agora. Esse exemplo aqui, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Bom, pessoal, eu vou logo adiantar uma coisa, que eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando as aulas direitinho e na sequência, já devem estar falando, mas isso aí eu já sei resolver, eu resolvo pelo princípio fundamental da contagem? Sim, essa fórmula quase não é utilizada, ok? Quase não é utilizada. A da combinação até que é muito utilizada, tá? Combinação tranquilo. Mas a do arranjo, por exemplo, se ele falasse aqui, ó, quantos números de 3 algarismos e não tivesse a palavra distintos, eu não vou riscar aqui para não sujar a tela, se não tivesse essa palavra, não daria para usar essa fórmula. Então a gente já ficaria preso. A fórmula é muito limitada do arranjo. Mas a gente vai aplicar a fórmula direitinho para vocês verem essa aplicação, como que funciona isso. Então nós temos aqui o total aqui, ó, de 5 elementos. Esse cara aqui, esse total, esse N vale 5, tá? E eu quero grupinhos de 3 algarismos. O meu P, eu quero grupinhos de 3 algarismos.
algarismos. O meu P vale 3. Então, vai ficar assim, ó. Arranjo é igual a 5, tá? Que é o total, é o N aqui, ok? Já estou substituindo. Tomados 3 a 3, né? 3 grupinhos de 3 em 3, tá? Algarismos, que é igual a N fatorial total lá em cima, ó, fatorial, 5 fatorial, dividido por N menos P. É você pegar o N menos P, ó, esse cara menos esse. Não vai ficar 5 menos 3 fatorial. Beleza. Então, aqui, ó, vai ficar arranjo 5,3 igual 5 fatorial sobre 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Se você pegar 5 menos 3, dá 2. Agora, a gente já viu lá na aula de fatorial, né? Como que a gente resolve isso aqui, ó. Você pode fazer o seguinte, arranjo 5,3 vai ficar assim, ó. Você desce o 5 até o 2 para eliminar. Ó. Faz assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e para bem aqui, ó, sobre o 2 fatorial. Aí você elimina aqui o 2 fatorial, né, com o 2 fatorial. Na verdade, você dividiu, deu 1, né? E 1 vezes isso não vai mudar nada. Continuando aqui na frente, vai ficar arranjo 5,3 de 5 elementos tomados 3 a 3, tá? 5 vezes 4, 20, vezes 3, que dá 60. Então, nós conseguimos 60 números de 3 algarismos distintos utilizando o 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Essa é a aplicação da fórmula. Mas ainda temos que entender quando que eu aplico arranjo e quando que eu aplico combinação, né? Porque elas são fórmulas bem parecidas aí, ó. Tá? Esse exemplo agora da combinação. 5 alunos, Ana, Bruno, Carlos, Daniela e Edu, se candidatam para uma comissão de 3 integrantes do Grêmio Estudantil de uma escola de tempo integral. Quantas comissões constituídas de 3 alunos podem ser formadas? Bom, é um exemplo de combinação, eu vou aplicar a formulinha e depois a gente vai discutir quando se aplica combinação e quando se aplica arranjo. Pessoal, então Ana, Bruno, Carlos, Daniela e Edu. Nosso N agora é 5, né? E eu quero grupinhos de 3 pessoas, 3 integrantes, e nosso P é 3. Aí você pensa, vai dar o mesmo cálculo. Será que vai dar o mesmo cálculo? Vamos ver aqui. Então, vai ficar a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, N fatorial, então volta aqui. 5 fatorial, que é o N, né, o número maior, tá? É o N, a quantidade. E o Pzinho fatorial vai ficar 3 fatorial no denominador, né? 3 fatorial. E aqui 5 menos 3, ó, N menos P. 5 menos 3 fatorial. Beleza? Continuando aqui na frente, combinação 5, 3. Eu tenho 5 fatorial, deixa ele aqui ainda, não desenvolva ainda. Aqui fica 3 fatorial. Agora, 5 menos 3 vai ficar 2 fatorial aqui, ó. Então, nós temos que fazer aqui, combinação 5, 3. Eu vou descer esse 5 até esse 3 e desenvolver o 2. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Parei aqui, tá? Por conta desse 3 aqui. E o 2 fatorial, pessoal, resolvendo ele, como é que é o 2 fatorial? Bem aqui no cantinho. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, bem tranquilo, né? Então, eu escrevo ele sem a exclamação, indicando que já foi feito o cálculo. Esse 3 fatorial aqui, ó, com esse 3 fatorial, corta. Agora, eu tenho combinação 5, 3, 5 vezes 4, que dá 20, dividido pelo 2 aqui, ó. Fiz aqui, ó, 5 vezes 4, 20, sobre o 2. 20 dividido por 2, 10. Então, ele pergunta quantas comissões, são quantas comissões? 10 comissões. Tá, mas se você analisar o enunciado, tanto do arranjo como da combinação, né, a gente montou ali arranjo 5,3, combinação 5,3, sendo que no exemplo do arranjo deu 60 números, né, quantos números lá de 3 algarismos distintos, e aqui quantos integrantes, aliás, quantas comissões de 3 integrantes, dá para a gente fazer com 5 pessoas, né? São 10 comissões. Por que isso, né? E quando aplicar isso, se não tivesse aqui indicando que era exemplo de combinação, que era exemplo de arranjo? Pessoal, você vai olhar sempre para o enunciado e interpretá-lo. Você vai analisar o seguinte: se a ordem faz diferença. Será que a ordem faz diferença aqui no exemplo aqui dos algarismos? Vamos lá. Tá, se eu pegar 123, falar assim, pega aí, R$123, é seu, né? Olha aí, é um número de 3 algarismos distintos, ok, né? Tá aqui nesse pessoal aqui, 60. Mas se ao invés disso, falasse assim, não, 123 não, vou te passar R$321. Olha aí, compara esses grupinhos, compara. São os mesmos algarismos, né? Claro que aqui dentro eles são distintos, ok, aqui também, ok, tá ótimo, tá perfeito, né? Eles são contados aqui no 60, ok. Mas aí eu pergunto, o 123, né, 1, 2 e 3, que é algarismos 1, 2, 3, e o 3, 2, 1, que os mesmos algarismos,
Representa a mesma coisa? R$ 123 é a mesma coisa que R$ 321? Claro que não, né? Então a gente percebe que essa ordem aí ela é importante, né? Começar com 3, ora, você tem R$ 321. Então, você vai olhar para cada grupinho mental, né, na sua mente aí, e perguntar: a ordem é importante? Se você achar que a ordem é importante, você utiliza arranjo. Agora, a combinação. Se eu falar assim, vem aqui Ana, Bruno e Carlos. Beleza. Ana, Bruno e Carlos. Tá, vocês são uma comissão de 3 integrantes. Perfeito. Aí alguém fala, não, Ana, Bruno e Carlos, não. Chama o Carlos, o Bruno e a Ana. Mudou esse grupo, pessoal? O grupo é diferente? Claro que não, né? É o mesmo grupo. Então, chamar, né, para essa comissão a Ana, o Bruno e o Carlos é a mesma coisa que chamar, falar, não, eu quero o Carlos, o Bruno e a Ana aqui nessa comissão. É a mesma coisa. Não modificou esse grupinho. Agora, lá no arranjo, você percebe que R$ 123 é diferente de 321. Então, toda vez que você for contar grupinhos e perceber que a ordem dos elementos é importante, é arranjo. Se você perceber que essa ordem não é importante, é combinação, tá? Então, para matemática, Ana, Bruno e Carlos é a mesma coisa que Carlos, Bruno e Ana. Por isso que tem essa diferença aí na formulinha, tá bom? Para eliminar esses casos repetidos. Vamos resolver agora exemplos na outra tela e eu vou explicar para vocês aí com detalhes, né, um macetezinho para vocês não terem que utilizar dessas formas. Depois que você entendeu bem o que é combinação, o que é arranjo, você pode aplicar o macete sem medo aí que você resolve esses problemas de combinatória. Exemplo 1 aí, ó. Uma papelaria tem 8 cadernos de cores diferentes e quero comprar 3 de cores diferentes. Quantas possibilidades de escolha eu tenho? Aí você, primeira coisa, você tem que ver se é arranjo ou se é combinação, né? Esse é o desafio, esse é o maior desafio para vocês. As formulinhas lá, esquece, fica tranquilo, praticamente nem vão utilizar. Eu vou mostrar um macetezinho aqui bem tranquilo. Nem vai ser necessário. Então vamos supor que as cores são azul, amarelo, branco, vermelho, verde, vou colocar assim, né? Vamos lá, gente, outra cor aqui, sou ruim de cor, hein? Roxo, preto e cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as 8 cores aí. Aí vamos supor que eu escolho lá. Vou pegar aqui o azul, bem tranquilo, né? O azul, o branco e o verde aqui, ó. Azul, branco e verde. Aí eu olho para essas 3 cores e volto com elas. Não, não quero mais azul, branco e verde, né? Que eu falei, azul, branco e verde. Tá, devolvi. Mas aí eu penso, não, cara, eu vou pegar aqui de novo o verde, o azul e o branco. Eu tinha pego azul, branco e verde. Eu desisti, né? Esse grupinho formei, né? Azul, branco e verde. Desisti, fui lá e peguei verde, azul e branco. Eu mudei os cadernos ou são os mesmos? São os mesmos, né? Então eu pergunto, a ordem aqui modificou o grupo? Claro que não, né? Se você pegou lá os 3 cadernos lá, azul, branco e verde, é a mesma coisa que pegar verde, azul e branco. São os mesmos cadernos, são as mesmas cores. Então eu pergunto, a ordem é importante? Modifica? A ordem é importante? Não. Então é combinação. Como você disse não, você usa combinação. Pega aí, tá, esse macete, ó. A ordem é importante? Não. Então é combinação. Então aqui eu vou trabalhar com a combinação 8, é o meu N, né? E formar grupinhos de 3, né? Tomados 3 a 3. Ó. Combinação 8, 3. Lá na nossa formulinha é assim, ó. NP, né? Deixa eu montar aqui. Fica N fatorial dividido por P fatorial e N menos P fatorial. Essa é a formulinha da combinação. Então aqui vai ficar 8 fatorial sobre. Aí eu pego esse 3 que é o Pzinho, olha aqui na fórmula. Vai ficar aqui, ó, 3 fatorial e aqui 8 menos 3 fatorial. Então eu conservo 8 fatorial. Aqui fica 3 fatorial, agora 8 menos 3 dá 5 fatorial. Então, para a gente ganhar tempo aqui, você vai descer o maior até o maior do de baixo, que no caso é o 5, para eliminar logo com 5, tá? Então, você faz 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial e para, conta bem aqui, ó. Agora o 3 fatorial, pessoal, aqui no cantinho, ó, como é que é? 3 vezes 2 vezes 1, né? Que vai dar 6. Então, eu já deixo o 6 aqui, eu já resolvi, ó. O 3 fatorial... eu já resolvi ele aqui. Agora, o 5 fatorial, eu vou deixar ele aqui. Ó. Pronto. Esse 5 fatorial aqui, ó, com esse 5 fatorial, eu elimino. Esse 6 com esse 6 aqui, ó, são fatores, né? Não tem aqui a exclamaçãozinha, então eu posso também, ó, elimino aqui. Ó. Eu tenho 8 vezes 7, que vai dar quanto? 56. Então, são 56 possibilidades.
beleza? Que 56 possibilidades é essa, pessoal? É você pegar lá, ó, o amarelo, o branco, o verde e o amarelo com o roxo, o preto com o roxo com o vermelho com o verde com o branco, enfim. Você vai montando esses grupinhos aí, serão 56, tá? Número 2, 6 atletas, olha aí, disputam uma corrida de 200 metros. Determine o total de possibilidades existentes para os 3 primeiros lugares. Então, eu já sei que o meu N, meu total de elementos aqui é o 6, os 3 primeiros lugares, né? Como que seria esse ordenamento aí dos 3 primeiros lugares? Então, meu P é 3. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos supor lá, Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Edu e Fernando. 6 pessoas, tá aí. Então, se é uma corrida, é uma disputa, né? Tem prêmio, tem aquele negócio todo, né? Vamos supor que aqui em primeiro lugar fica a Ana, depois aqui eu tenho a Daniela e o Fernando. Essa posição aqui, ó, primeiro lugar, segundo, terceiro lugar. Pensa aí, primeiro lugar ganha 10 mil, o segundo lugar ganha 2 mil reais e o terceiro lugar ganha um aperto de mão. Beleza. E aí, será que o Fernando chegasse aqui em primeiro aqui, ó, não ficaria mais contente? A Ana aqui em segundo e aqui a Daniela, né? Eu falei. Tá, a ordem agora aqui, ó, ela faz diferença ou não? A ordem é importante ou não? É melhor, é diferente chegar em primeiro lugar e ganhar lá os 10 mil reais do que chegar em terceiro e ganhar um aperto de mão? E aí, pessoal? Claro que é diferente, né? Então, a ordem é importante? Claro que é importante. Sim, ela é importante. Então, se a ordem é importante, nós iremos utilizar o arranjo, tá bom? Então, você não vai dizer sim, você vai dizer aham. A ordem é importante? Aham. Então, é arranjo, ok? Pega o macete aí. Se você perguntar e a ordem não é importante, no caso, a ordem é importante? Não, então é combinação. O não combinando com o final aí da combinação. E o aham com o arranjo. Você não vai dizer sim, você vai dizer aham, tá bom? Então, a formulinha do arranjo é assim, ó. Arranjo, eu tenho aqui 6, 3, né? Aqui, ó, deixa eu fazer o 6 aqui. 3 aqui, e lá na formulinha do arranjo, NP, aqui fica o N fatorial e aqui N menos P fatorial. Então, nós temos aqui em cima o 6 fatorial sobre N menos P, que no caso é 6 menos 3 fatorial. Vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 3, é N menos P, né? Vai dar 3 fatorial. Agora, você desce o 6 até o 3, né? Tranquilinho, ó. Quando para aqui antes do 1, coloca a exclamação, né? E deixa o 3 fatorial aqui. Elimina aqui, multiplica. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 maneiras ou 120 possibilidades que nós temos para o posicionamento desses atletas nessa corrida, ok? Então, a gente percebeu que na montagem dos grupinhos lá, primeiro, segundo e terceiro, né? Primeiro, segundo e terceiro. Ana, Daniela e Fernando. Fernando, Ana e Daniela. Essa ordem nos grupinhos, em cada grupinho, é importante sim, pois a premiação, né, a questão do status, né, de ganhar e tal, então a ordem é importante. Então, quando isso ocorre, é arranjo. Número 3. Usando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, usando esses aqui, eu quero saber quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar. Nós temos aqui quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso N aqui é 5 e o nosso Pzinho, né, que é a quantidade nos grupinhos, é de 3. Pessoal, exemplos aqui dessa formação de grupinhos. Eu posso 235? Posso, né? 3 algarismos distintos. 5, 7 e 9? Sim, né? O que eu não posso é 5, 5, 5, 9, 7, 7 e repetir algarismo. Então, você já sabe que dá para resolver pelo tracinho. Pode fazer aí tranquilo que vai conseguir. A fórmula do arranjo ela é muito limitada. Então, a partir desse exemplo aqui, eu vou mostrar uma dica para vocês. Se você percebeu que é um arranjo, você vai trabalhar da seguinte forma. Você pode montar o seguinte aqui, é um arranjo 5, 3, ok? Aguenta a mão aí, vamos lá. 235, se eu falar assim, ó, 5, 3, 2, compara esse grupinho com esse aqui, ó, que pode ser formado. São 3 algarismos distintos, enfim. É a mesma coisa, a ordem aqui, ela não modifica esse grupinho? Claro que modifica, né? A ordem é importante, então é arranjo. Então, você pergunta por problema. A ordem é importante? Aham, então é arranjo, tá bom? 235 é totalmente diferente de 532. Quando for um arranjo 5-3, ao invés de usar essa formulinha, você vai pensar o seguinte. Você desce o 5 3 vezes. Ó. Você faz assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 números
terminou a conta. Ah, mas eu não preciso utilizar essa fórmula então? Não, pessoal, essa fórmula ela é muito limitada, mas fique aí à vontade, tá? Eu mostrei para vocês a aplicação dela. Se você quiser usar, você pode usar, mas quando for um arranjo, se fosse aqui, ó, como eu falei, falasse aqui de números de 3 algarismos, né? E não tivesse a palavrinha distintos, você nem iria poder utilizar essa fórmula, né? Ela já fica, ela é muito amarrada, restrita para certos casos somente, tá bom? E para combinação, tem dica? Claro que tem dica, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Com 5 espécies de frutas, determine quantos tipos diferentes de salada contendo 3 tipos de frutas podem ser preparados. Então, olha só, vamos supor que, vamos lá, mamão, banana, laranja, maçã, mamão, banana, laranja, maçã e uva, né? Estranho, né, pôr uva aí, mas vamos lá. Essas são as nossas frutas. Então você tem essas 5 espécies de fruta aí, né? Mamão, banana, laranja, maçã e uva. E quer montar salada de fruta contendo somente 3 tipos. Você tem 5 opções de frutas e quer montar salada com 3 tipos de frutas. Vamos supor que você fala assim, ah, então eu vou montar aqui mamão, banana e laranja. Tá aqui minha salada. Mamão, banana e laranja. Aí alguém fala, não, mamão, banana e laranja não, faz com laranja, mamão e banana. E aí, pessoal, é diferente essa salada? Laranja, mamão e banana? De mamão, banana e laranja? É diferente? Claro que não, né? É a mesma coisa. Então, a ordem é importante? Não. Então, é combinação. Você vai usar combinação, tá? Percebeu que é a mesma coisa no grupinho? Mamão, banana e laranja é a mesma salada que laranja, mamão e banana. É a mesma coisa, então é combinação. Então, nós temos uma combinação. Total de elementos é 5, nosso N. E o nosso Pzinho vai ser tomados, né? Grupinhos de 3 a 3, né? Só modifica aqui se você pegar laranja, mamão e maçã, por exemplo. Aí modificou mesmo, né? Mudou um elemento, tá? Então, analisando isso aqui, você viu que é combinação. Quando for combinação, você vai fazer a mesma coisa lá do arranjo. Você vai descer o 5, como aqui tem um 3, você vai descer ele 3 vezes, ó. 1, 2, 3. A única diferença é que você vai pegar esse carinha menor e colocar ele aqui como fatorial, ó. Você vai ter que fazer isso. Então, aqui vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, são 60 tipos de salada. Pessoal, antes de resolver a 5 e a 6, vamos treinar aqui esses macetes, né? Vocês já viram a fórmula, como aplicar, mas vamos treinar aqui. Se for um arranjo, por exemplo, 7, 2, você constatou que arranjo o probleminha, vai resolver aqui pelo macete. Basta descer o 7 quantas vezes? 2 vezes. Você vai fazer 7, ou como eu tenho esse número menor que é 2, você vai descer o 7 aqui, o número maior, de acordo com o número menor. Então, é o 2, eu desço 2 vezes. Então, descer ele é tirar uma unidade aqui, ó. 7 vezes 6, que vai dar 42. Está resolvido. Se fosse um arranjo 6, 2, arranjo 6, 2, você vai descer o 6 quantas vezes? 2 vezes. Vai ficar 6 vezes 5, que vai dar 30. Acabou a continha. Só isso, pessoal. Agora, se fosse uma combinação, olha aí, combinação 7, 2, tá? Então, você vai descer o 7 2 vezes, do jeito que está aqui no arranjo. A única diferença é pegar esse 2 e colocar aqui como fatorial. Ó. 7 vezes 6, 42. O 2 fatorial é 2. 42 dividido, né? 2 fatorial, pessoal. 2 vezes 1, 2. Vai dar 21 aqui. Ó. Se fosse uma combinação 6, 2. Pronto. Eu vou descer o 6 2 vezes, normal, beleza. E pegar esse 2 fatorial aqui. Ó. O 6 eu desço 2 vezes, né? Como eu tenho 2 aqui. E ele joga ele aqui como fatorial. Vai ficar 30, 6 vezes 5, 2 fatorial é 2, que vai dar 15. Se fosse uma combinação 8, 3, desce o 8 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Ó. Desce 3 vezes. Ó. Sempre tirando uma unidade, né? Os fatores. Sobre, pega esse carinha aqui, 3 fatorial. Ao invés de fazer logo essa conta aqui, eu vou repetir. 8 vezes 7 vezes 6. E o 3 fatorial, a gente já sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Agora eu posso cortar aqui, ó. 8 vezes 7 dá 56. Beleza, pessoal? Vamos continuar então com os exemplos. Num hospital, há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 no banco de sangue e 2 na radioterapia. Se 6 funcionários se candidatarem para o berçário e 8 para o banco de sangue e 5 para a radioterapia, de quantas formas distintas essas vagas podem ser preenchidas? São 3 vagas para o berçário. E eu tenho, olha aqui, ó, você lê de novo, né? São 3 vagas para o berçário. Eu tenho 6 funcionários para o berçário. Estou riscando aqui. Então, analisa aqui, pessoal. Vamos lá. Berçário. O meu N, a quantidade de elementos são 6 funcionários. Sempre o número maior é o N.
e eu quero formar grupinhos de 3, né, que são 3 vagas. Analisa, pessoal, vamos supor que a Ana, o Bruno e o Carlos conseguem aí essas 3 vagas. Ana, Bruno e Carlos é a mesma coisa que Bruno, Carlos e Ana, tá? Então a ordem é importante? Não, então é combinação. Então aqui você já sabe que tem uma combinação para o berçário 6, 3. Aí você vai fazer o que? Desce o 6 3 vezes, 6 vezes 5 vezes 4, desci o 6 3 vezes e pega esse 3 fatorial e coloca aqui, ó. Ao invés de fazer logo essa conta, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, combinação 6, 3. Eu vou pegar 6 vezes 5 vezes 4, 3 fatorial, vou resolver ele mentalmente. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Vou cortar aqui, 5 vezes 4, 20. 6 funcionários, total de 6 funcionários aí, agrupando eles 3 a 3, eu consigo 20 grupinhos diferentes, tá? 20 grupinhos diferentes, eliminando aquele caso que eu falei, Ana, Bruno e Carlos. Carlos, Bruno e Ana, é a mesma coisa para matemática, né? Porque é combinação o problema. Então, a mesma análise serve agora para, vou mudar a cor aqui, vermelho, para o banco de sangue. 5 no banco de sangue e 2 na radioterapia. Para o banco de sangue, são 8 candidatos, 8 candidatos aí, né, funcionários. Então aqui vai ficar combinação 8, 5, né? É o mesmo caso, né, pessoal? Pega lá as pessoas A, B, C, D, E, né, para facilitar. Não vou pegar as pessoas Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Edu. Não, vou chamar o Edu, Daniela, Carlos, Bruno e Ana. É a mesma coisa, tá? Então, a ordem é importante? Não, então é combinação. Então, eu tenho a combinação 8, 5 aqui, ó. Então, para a combinação, eu vou descer o 8 quantas vezes? 5 vezes. Ó. 8, 7, 6, 5 e 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Desci 5 vezes. Parou lá no 4. E vou dividir por esse 5 fatorial. Cuidado para não cortar esse 5 fatorial com 5. Não tem nada a ver. É totalmente diferente, tá? Então, aqui vai ficar 8, 5. Né? Combinação 8, 5. Eu vou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Não vou desenvolver ainda. Vou desenvolver o 5 aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 5 vezes 4 aqui, pessoal, eu posso cortar aqui, ó, com 5 vezes 4, né? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, eu corto com esse 6. 8 vezes 7 dá 56. Eu vou apagar essas dicas aqui para eu poder fazer agora da radioterapia, ok? Bom, pessoal, para a radioterapia eu apaguei aqui, né, e já fiz os cálculos aqui na cor azul. São 5 pessoas para 2 vagas na radioterapia. Aí até marquei aqui no cantinho, ó, vamos supor que você tenha escolhido lá, né, para essas vagas, a Ana e o Edu. Aí você, ao invés de Ana e Edu, escolhe Edu e Ana. É a mesma coisa, né? O grupinho Ana e Edu é a mesma coisa que Edu e Ana, ou seja, a ordem aqui não interfere, ou seja, Ana e Edu é a mesma coisa que Edu e Ana. Bom, combinação 5, 2, como eu falei, desce o 5 aqui, ó, o 2 aqui, né? Eu tenho 2, eu desço 5 duas vezes e pego esse carinha aqui e escrevo ele aqui como fatorial. Então, eu tenho 5 vezes 4, vai ficar 20. O 2 fatorial, todo mundo sabe que é 2 vezes 1, que dá 2. 20 dividido por 2, que dá 10. Aí, finalizando aqui, pessoal, o cálculo, o que acontece? O diretor do hospital, ele tem vagas para o berçário, o banco de sangue e a radioterapia. Ou seja, é preencher vagas no berçário, banco de sangue e radioterapia. Olha o conectivo E aí, ó, princípio multiplicativo. Então, eu pego o total de combinações para o berçário, que são 20, nós fizemos aqui. Banco de sangue 56 e a radioterapia, que são 10, né, como resultado. Tá aqui o cálculo, né? Bom, eu fiz aqui a continha aqui em cima, 56 vezes 20, eu fiz assim, eu peguei o 2 aqui, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 5, 10 e 11, deu 112, eu pego esse zero e jogo ele aqui. Cuidado ao fazer com esse macete, não esquecer do zero. Então, 20 vezes 56, banco de berçário e banco de sangue, né? 20 vezes 56 deu 1.120. Vezes 10, que é o total para a radioterapia. Todo número vezes 10 é só colocar um zero. 1.120 vezes 10 dá 11.200. Marquei aqui a letra D, 11.200. Aí, para fechar, né, o número 6 aqui, tá assim. Você faz parte de um grupo de 12 pessoas, 5 das quais deverão ser selecionadas para formar um grupo de trabalho. De quantos modos você poderá fazer parte do grupo a ser formado? Então, você faz parte de um grupo de 12 pessoas, vamos supor aqui é você, aí aqui são as outras pessoas, ó. Tá aqui, 12 pessoas, você faz parte desse grupo. E serão formados grupos de 5 para fazer esse grupo lá de trabalho, né? Serão selecionadas 5 pessoas aqui, ó. Fazer aqui um círculo. Aqui é você,
Então aqui ficaria você e mais 4 pessoas aqui. Ó. 5 das quais deverão ser selecionadas para formar um grupo de trabalho. De quantos modos você poderá fazer parte do grupo a ser formado? Eu não quero saber a totalidade de grupos de 5 pessoas. Eu quero saber a totalidade de grupos de 5 pessoas em que você está inserido. Cuidado aí com esse problema. Então, pessoal, o nosso N, que é 12 pessoas, e o nosso Pzinho, que é o total de grupos, 5, será modificado. Eu já vou contar somente os grupos onde você possivelmente esteja inserido. Então, com isso, eu olho para esse grupo aqui e falo, não, vem aqui, eu falo para você, né? Você vem para cá. Ó. Ou seja, ao invés de 12, agora eu tenho N igual a 11. Passa a ser 11, não é mais 12, passa a ser 11. Pois você já está nesses possíveis grupos aqui de 5 pessoas. E o nosso Pzinho, ao invés de 5, eu não vou trabalhar com 5, eu vou trabalhar apenas com 4 mudanças, pois você estará sempre nesses grupinhos a serem contados. Então, ao invés de P igual a 5, eu tenho P agora igual a 4. Então, na verdade, nós iremos trabalhar com 11 e 4. Então, se eu chamar você e essas 4 pessoas aqui, vamos supor que seja Ana, Bruno, Carlos e Daniela. E ao invés de chamar Ana, Bruno, Carlos e Daniela, chamar Daniela, Bruno, Carlos e Ana, não é a mesma coisa? Então, a ordem é importante? Não, combinação, né? Então, nós temos uma combinação, agora 11, 4. Por que 11, 4? Eu trabalharei com todos esses 11 aqui, né? Essas 11 pessoas aqui, com você nesse grupo aqui, ó. Pegando 4 pessoas aqui para o grupo e você. Eu vou contar somente esses grupos, onde você está inserido. Então, 11, 4. Eu vou descer o 11 4 vezes, vai ficar 11 vezes 10... vezes 9, vezes 8, e esse 4, aqui pessoal, vamos simplificar, né? Eu posso aqui, por exemplo, dividir o 10 aqui, ó, por 2, que dá 5, o 9 dividido por 3, que dá 3, e o 8 dividido por 4 aqui, ó, que vai dar 2. Eu faço 11 vezes 5, dá 55 vezes 3, 55 vezes 3, vamos fazer bem aqui, ó, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 5, 15 e 1, 16, deu 165, né? E vezes 2 agora. 165 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1, 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Sobe 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 330 é a letra B. Então, pessoal, num grupo de 12 pessoas, onde você é uma dessas, é possível, então, formar grupos de 5 pessoas em que você esteja nele, sempre, né? Sempre perceber você nesse grupinho de 5 pessoas, em 330 ocasiões, tá? Para saber a totalidade de grupos possíveis, estando você ou não nesse grupinho de 5 pessoas, eu teria que fazer a combinação 12 e 5. Então era isso, valeu. Próxima tela aí são as atividades. Qualquer coisa, volta o vídeo, assista novamente. Olha aí as atividades, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um desafio. Eu estarei postando também lá no grupo, tá? Essa imagem aqui. E na próxima aula eu venho com a correção. Valeu!